Olá você, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a que horário você vai estar assistindo esse vídeo. Eu sou o Carlos Valentim, dando início a mais um programa da série Dicas Tributárias. Como falei na semana passada, no programa de hoje a gente vai começar a tratar dos efeitos da reforma tributária na sua vida pessoal. E hoje nós vamos nos dedicar apenas a um tributo chamado ITCMD, que é Imposto sobre Transmissão, Causa-Morte e Doação. Esse imposto tem dois fatos geradores possíveis. Quando você faz uma doação de qualquer coisa para alguém, ou seja, quando você faz uma cessão não onerosa para alguém, ou quando você vai a óbito e o seu patrimônio é transferido para os seus herdeiros. São esses dois fatos geradores. E antes de eu entrar no assunto, eu queria deixar um recadinho para vocês. Se você entrar na barra de pesquisa do Google e digitar lá reforma tributária, você vai encontrar uma página criada pelo governo federal que tem diversas informações úteis, como quais são os textos legislativos, como é que está a discussão no Congresso Nacional, enfim. Mas tem uma página que é, no mínimo, curiosa a intenção, que é uma página chamada de Mitos e Verdade. O governo federal diz que tudo isso que eu e outros tributaristas alertam sobre os efeitos da reforma tributária são mitos, que na realidade a reforma tributária vai baratear as coisas para todo mundo, vai trazer uma divisão mais justa de carga tributária e tal. Mentira. Então vamos fazer assim. Eu vou colocar para vocês como é o ITCMD hoje e como ele vai ser a partir de 2026, de janeiro de 2026. E aí vocês podem checar se essa informação está correta ou se realmente o que o governo fala é o que está correto. Então vamos lá. O ITCMD ele foi criado pela Constituição de 88, ele está lá no artigo 155, no inciso 1º desse artigo 155 da Constituição. É um imposto estadual, são os estados que têm o poder de cobrar, mas ele tem as suas alíquotas definidas pelo Senado Federal. A alíquota máxima definida pelo Senado Federal hoje é de 8%. Cabe aos estados regulamentar, dizendo qual é o faturador, qual é a base de cálculo, enfim, essas coisas todas, menos a alíquota, porque a alíquota é o Senado Federal que decide. Então vamos começar a falar sobre isso, sobre a alíquota. A emenda constitucional número 132, que é a lei maior que abarca todas as alterações da reforma tributária, ela acrescentou um inciso 6º ao parágrafo 1º do artigo 155. Então anotem isso aí, Constituição Federal de 88, artigo 155, parágrafo 1º, inciso 6º. Então lá está escrito o seguinte, que a alíquota será progressiva em relação ao quinhão ou o valor do bem doado. O que quer dizer isso? Esse será, ele é um imperativo. Ele não diz que poderá, que deverá, não. Ele fala que será progressiva. Então, os estados vão ser obrigados a estabelecer uma progressividade. O que quer dizer isso? Quanto maior for o valor do bem doado, maior vai ser a alíquota. Hoje não é assim. O estado de São Paulo, por exemplo, ele pratica uma alíquota de 4%, independente do valor. Então, hoje não vai ter mais isso. Hoje, o valor vai ser, de acordo com quanto mais valor, mais caro vai ficar. Aí o governo federal vai lá e diz que isso é só uma harmonização das alíquotas. Não, o objetivo é aumentar a tributação mesmo. Não tem o que harmonizar. Então, se você estabelece uma alíquota progressiva, quanto mais for alto o seu patrimônio, maior você vai pagar de imposto. Mas a coisa não para por aí. Tem uma outra alteração que essa sim é muito mais significativa, que a gente vai falar de base de cálculo. Então, o imposto ele é composto por 3 situações distintas, que é o fato gerador, que é a base de cálculo e a alíquota. O que é o fato gerador? Eu já falei, o fato gerador é aquilo que dá a legitimidade do Estado de cobrar um imposto. Então, no caso do ITCMD, é quando você faz uma doação para alguém, ou então quando você tem o seu patrimônio repartido em função da sua morte. Então, são esses 2 fatos geradores. A alíquota é aquilo que eu já falei, essa alíquota será progressiva em relação ao tamanho daquilo que for partilhado, e a gente vai falar agora da base de cálculo. Como é que é hoje? A base de cálculo hoje é o valor doado.
Então, se é dinheiro, é o valor do dinheiro. Se são aplicações financeiras, é o valor dessas aplicações financeiras. E se for bens, por exemplo, imóveis, se for um carro, por exemplo, é o valor da tabela FIP do carro, enfim. Agora, se forem imóveis, hoje a base de cálculo é o valor venal desse imóvel. O valor venal desse imóvel é mais ou menos equiparado ao valor de mercado, ou seja, não é o valor que você adquiriu. Então, é um valor maior do que você adquiriu. No caso de transferência de participações societárias, como é que é? Se você faz uma doação ou você tem uma transferência de patrimônio por herança de uma companhia que tem as suas ações cotadas em bolsa, é o valor que tiver cotado na bolsa no mercado. Se você tem uma empresa que é uma sociedade limitada, qual é a base de cálculo? A base de cálculo é o valor patrimonial. O que é o valor patrimonial? É o valor contábil. É o valor que está lá no capital dessa empresa dividido pelo número de cotas. Isso é assim hoje. Então, agora, se você coloca os seus imóveis nessa empresa e você utiliza aí o valor histórico, você vai ser, assim você consegue ter uma redução e ter a tributação na transferência por esse valor histórico. O que vai acontecer a partir de 2026? Não vai ser mais assim. Agora, os critérios de avaliação para fins de determinação de base de cálculo do ITCMD, quando você transfere cotas de uma sociedade limitada, vai ser não o valor contábil dessas cotas, não o valor patrimonial dessas cotas, mas o valor de mercado dos ativos que compõem o patrimônio dessa holding, dessa companhia. Então, se a companhia tem imóveis lá dentro, esquece toda a parte de valor patrimonial. Vai ser os valores que vão ser atribuídos de mercado para aquele imóvel ou valor venal. Isso pode representar um aumento muito significativo, porque quanto mais antigo for o seu patrimônio que você construiu em imóveis, mais defasado vai estar o custo de aquisição do valor venal. Eu tenho exemplos que eu tenho cuidado disso, que esse aumento pode ser até de 20, 30, 40 vezes mais. E você tem a prerrogativa, quando você faz uma constituição de uma empresa, você tem a prerrogativa pela legislação tributária de atribuir os valores de mercado ou valor contábil de aquisição. Depende das duas coisas. No caso de imóveis, em algumas situações é interessante usar o valor de mercado, porque você tem uma economia tributária de imposto de renda, mas isso é um papo para outro vídeo. Então, o que vai acontecer? Se você hoje tem um patrimônio baseado em imóveis, em valores significativos, se você não fizer absolutamente nada em relação a isso, a partir de 2026, quando houver a partilha desses bens, a base de cálculo vai ser inflada significativamente pelo valor venal. Você tem ainda até o final desse ano, o que você pode fazer? Você pode constituir uma holding, transferir todos esses ativos para essa holding pelos valores que estão na sua declaração de imposto de renda, então não vai gerar nenhum ganho de capital para você, e você vai ser tributado quando houver a distribuição pelo valor que está lá, que é o valor valor contábil do capital da empresa e não o valor de mercado. Agora, se deixar para fazer isso a partir do ano que vem, aí não tem jeito. Então, só essas duas coisas que já estão previstas na lei, que é a mudança da alíquota e a forma de determinar a base de cálculo, já vai gerar um aumento significativo na tributação. Mas a coisa não para por aí, porque existem projetos de lei que estão circulando no Senado Federal para mexer na forma com que o ITCMD vai ser cobrado. Na verdade, a ideia é federalizar o ITCMD e aumentar essa alíquota. Já se falou até em 27,5%, que é a alíquota máxima de tributação de imposto de renda da pessoa física. E com base nesses 27,5%, ficaria uma parte para os estados, que seria até no máximo uns 8%, e a diferença iria para o governo federal. Mas se fala em 20%, se fala em 21%, se fala em outras alíquotas também. Mas então, a ideia para o futuro é aumentar progressivamente a alíquota do ITCMD e ainda vai ter um adicional de um chamado imposto sobre herança, que também está aí ainda em discussão. Então, vê só, né, a ironia da coisa. Você trabalha, você ganha dinheiro, paga imposto de renda sobre isso. Você usa o dinheiro que você tem, que você ganhou, você adquire um ativo. Quando você adquire esse ativo, você paga impostos sobre a aquisição desse ativo, que é
o PIS, a COFINS, o IPI, o ICMS, uma série de impostos que você paga sobre ele, e se você adquire imóveis, você paga também TBI sobre isso tudo e você construi um patrimônio. E depois, quando você vai ceder esse patrimônio para um herdeiro seu, ou quando esse patrimônio vai ser partilhado por herança, você paga mais um imposto. Então, ou seja, tudo aquilo que você faz na vida, você acaba tendo uma tributação que não é assim hoje. Hoje essa tributação não é tão grande quanto vai ser no futuro. E eu, de novo, continuo afirmando que o Brasil está na posição contrária à maioria dos países. O Brasil continua centralizando a tributação no consumo e agora avançando para o patrimônio do que na renda. Aí sim, eu acho que a tributação na renda das pessoas físicas, isso sim é que poderia gerar uma harmonização tributária. Então, todo mundo pagaria um valor menor nos seus bens de consumo, as pessoas de baixa renda, quando fosse ao supermercado, não teriam um efeito tão grande quanto tem hoje, mas vão continuar tendo. Bom, esse é o papo da semana. Então, de novo, chequem tudo aquilo que eu falei aqui. E quando vocês entrarem nesse site do governo federal e olharem para os mitos de verdade, não leve em consideração o que está dito lá como verdade. Cheque sempre, para que você no futuro não tenha uma surpresa desagradável e descobrir que, na verdade, tudo aquilo que foi alertado pelos especialistas na matéria, na verdade, eram verdade sim e não mito. Se você gostou desse vídeo, deixe aí seu like, seus comentários, ajude a gente a fazer com que esses vídeos tenham um alcance maior para que mais pessoas possam ser instruídas em relação a tudo isso. Os meus dados já aparecem logo depois. Caso vocês queiram entrar em contato comigo, fiquem à vontade, que eu terei prazer em trocar uma ideia com vocês a respeito de tudo isso. Valeu? Um abraço, uma semana produtiva para todos vocês. Tchau!